Bom dia, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos entrar em como compreender texto acadêmico e o que nós vamos trabalhar nesse momento, né, nessas aulas, será como entender algumas partes de um artigo, tá? Eu vou passar um pouco adiante, quando ele fala aí de artigo, né, como ler um artigo, o que é um artigo, tá? Vocês podem dar uma lida, são definições, eles têm alguns exemplos, e dependendo de onde vocês vão publicar, né, ou entregar, vai depender as regras de cada lugar, tá? Então, é preciso que vocês olhem essas regras, se é uma revista aqui no Brasil, se é fora, se é um evento. O que nós vamos entrar hoje, deixa eu só aumentar aqui, tá? É como compreender um texto acadêmico. Eu vou dar algumas dicas iniciais, a gente vai entrar hoje em título e resumo. Bem? Esse material que eu vou ler agora, ele também serve para um dia que vocês podem fazer algum concurso público, tá? Né? Que as pessoas confundem interpretação e compreensão. Depois eu vou passar um pouco por alto para vocês, tá? E a partir daí ajudá-los, né? Vamos lá. Você vai entrar em contato com textos e aprender a trabalhar com eles. O texto, às vezes, pode assustá-lo, ora pelo tamanho, ora pelo uso de palavras ou sentenças aparentemente desconhecidas. Mas nada de precipitações. Você, com certeza, vai entender o texto muito mais do que imagina. Existe uma certa receita para isso. Compreender um texto depende muito de sabermos utilizar os conhecimentos que temos armazenados. Lembra, né? Todos nós temos um nível de leitura até certo ponto, e esse nível de leitura, ou de textos ou de mundo, né, nos ajuda a perceber muitas coisas que, às vezes, um texto, ele passa, mas é preciso fazer a chamada intextualidade, né? E essa intextualidade é preciso ter essa leitura, ou de mundo, como diz o Paulo Freire, né, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou a leitura crítica que nós temos das nossas leituras, que já fazemos durante a nossa vida, né? E na nossa caminhada. Assim sendo, podemos prever as respostas, associar as questões à nossa experiência e cultura, reconhecer os cognatos, gente, o que são os cognatos, tá? Ou os chamados heterossemóticos. Tanto dentro do português, nós temos palavras cognatas, né? Ou sinônimas, tá? Então, essas palavras cognatas são palavras que se assemelham ao português, né? Se quiser do espanhol, do francês ou do inglês, e gradativamente compreendendo o que está escrito. Aqui está um procedimento simples e objetivo para analisar textos. Procure estudar seguindo os passos relacionados abaixo, que eu vou passar para vocês. Ok? Tudo bem até aí? Uma coisa que era comum era as pessoas, quando vão fazer prova, ou concurso, ou exame de proficiência, primeiro a ler, as pessoas assim, leia duas, tem matérias que até hoje, da década de 80, 90, ainda diz assim, né? E parece que continua. Leia 2 vezes, 3 vezes o texto. Aqui já vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai ter algumas questões, claro que o texto acadêmico ele não vem com algumas questões, mas eu vou trazer, durante o processo de releitura e reescritura, perguntas-chave que vão nos ajudar, depois que a gente fazer essa releitura e reescritura, a encontrar no texto onde é que estão essas informações. É o que, às vezes, quando a gente vai ler um artigo, acaba não tendo essas estratégias, e isso nos prejudica no entendimento. Aí depois eu vou terminar isso aqui, eu passo para vocês e a gente começa, tá? Então, o primeiro passo, gente, ou concurso, ou ler um texto, e quando tem questões, então, é a leitura das questões. Antes de ler o texto, leia atentamente as questões para que você possa perceber qual o enfoque do assunto que essas questões supõem e, assim, localizar com mais facilidade essas ideias dentro do texto. Mas, professor, num artigo não tem essas questões, né? Dizer assim, eu vou trazer algumas que, a partir desses questionamentos, vocês já vão começar, quando for ler um texto, fazer esses questionamentos, outros questionamentos. A gente não é comum fazer isso em textos acadêmicos. A gente lê e deveria estar preparando um questionamento, né? É sempre uma coisa que eu aprendi que na vida, principalmente quando lidar com documentos, lei, etc., há muitos documentos, são 4 coisas, 4 passos aí. Há muitos documentos e poucas leituras. Há muitos documentos e poucos debates. Há muitos documentos e poucas indagações, questionamentos. E há muitos documentos e
pouca crítica. Então, falta de leitura, falta de debate e reflexão, falta de questionamento e falta de crítica. Para poder fazer crítica, eu tenho que fazer isso, né? E isso acontece muito quando eu vou para texto acadêmico, das pessoas terem, eu acho que vocês já sentiram isso, dificuldade, não é só ler um idioma, ler em outro idioma. Mesmo em textos em língua portuguesa, acadêmico, livro, etc., às vezes a gente fica em dúvidas, né? Que a gente precisa fazer a chamada construção do conhecimento. E construção do conhecimento é preciso ler a informação, buscar embasamento, trazer argumentos, e a partir daí se apropriar daquela informação, daquele conceito, ou daquele texto, ou daquela teoria. Né? O segundo passo é a leitura do texto. Faça uma leitura global do texto, prestando atenção aos cognatos, lembrando, dentro do espanhol para o português, né, ou do inglês para o português, ou do francês para o português, eu vou ter as palavras cognatas, que são as palavras próximas, né, de entendimento. Mas eu vou chamar a atenção de uma coisa, quando a gente for fazer a releitura e reescritura, eu vou explicar o que é uma releitura e reescritura, tá? Vocês vão ganhar velocidade na leitura. E esse dentro do português também tem essas palavras, né, que são chamadas sinônimas, né? Isso ajudará a deduzir o significado das palavras desconhecidas. Lembre-se de que, para compreender o assunto, não é fundamental conhecer todas as palavras. Aliás, ninguém conhece todas as palavras do nosso idioma. Muito menos o dicionário. O dicionário, dependendo do dicionário, ele consegue ampliar, mas ele não tem. Né? E aí vem o regionalismo, os jargões, as gírias. O terceiro passo, identificação de título, subtítulos, parágrafos, subparágrafos. Pode-se dizer que cada parágrafo contém uma ideia central, explicações em torno da ideia. Além disso, a própria apresentação do texto possibilita identificar se o mesmo constitui um diálogo, um poema, uma carta, uma propaganda, etc. O que ele está dizendo aí? Qual é o gênero textual? Né? Que a tipologia tem um gênero. É um gênero acadêmico? Eu estou falando que é um resumo, eu estou falando que é um artigo, um ensaio, uma resenha crítica, um fichamento, o que é? Né? É uma monografia, é uma tese, é uma dissertação? Então, isso é um resumo expandido. Eu estou trazendo exemplo porque, a partir do gênero, eu vou saber quais são as características e encontrá-las. Mesmo que eu tenha uma resenha crítica, eu vou encontrar que a resenha pode ser temática, ela pode ser descritiva, e aí eu vou ter que ver quais são as características desse gênero. E dentro desse gênero tem as subcategorias, né? Por exemplo, uma coisa, eu vou na literatura, um conto, e o que é um microconto, né? Então, vai ter características específicas. O quarto passo é a leitura definitiva do texto. Depois de cumprir os 3 primeiros passos, você já tem algumas informações a respeito do texto. Releu atentamente antes de responder as questões. E se vocês não encontrar, às vezes o professor ou a professora coloca para vocês alguns questionamentos sobre determinado texto. E isso faz com que a gente, né, por exemplo, esse é o curso que eu dou no Compreensão Textual, claro que são 5, 6 aulas, né, com mais calma, você já tem um pouco adiantado em relação a isso, e eu vou trazer para vocês essas estratégias, né, e vocês vão começar a perceber que não é só pegar um dicionário e fazer a tradução, não é só botar no Google Tradutor e fazer, porque vai precisar entender alguns elementos cruciais para uma releitura e reescritura. Você não vai traduzir. É quase uma tradução, mas tem uma pequena diferença. A gente que trabalha com tradução, a gente estuda para fazer tradução. Vocês não vão estudar para fazer tradução. Vocês vão ter estratégias de releitura e reescritura. Tá? Eu vou dar essas dicas aqui para vocês. Então, há uma grande diferença. Vocês não vão fazer curso para tradução, porque tradução tem teorias, tem estratégias, tem percepções. O caso de vocês não, né? Vocês vão ver que, por isso que tradução de um texto ou versão, né, é caro, porque a pessoa, às vezes, tem que fazer pesquisa. Às vezes, um termo, eu tenho que procurar, dependendo do país, ou vice-versa, qual é o conceito, aquele termo que é mais usual e por que é mais usual. Para que na hora que eu coloque aquela palavra, aquele conceito, ele não gere problema para quem estiver lendo. E o quinto passo, respostas às questões formuladas. Somente após a leitura cuidadosa, você vai responder as questões. Lembre-se de responder apenas e precisamente aquilo que foi perguntado. Então, o comando pediu determinada coisa, responda o que foi pedido. Agora, no meio acadêmico, vocês sabem que precisam argumentar.
E argumentar não é só opinião, porque opinião pode ser uma coisa que eu não tenho embasamento. E muitos dizem assim, tem que respeitar a minha opinião. Alguém pode dizer que a capital do Piauí, por exemplo, é São Luís, é Timon, por exemplo. Então tem que ter cuidado, né, porque opinião eu preciso de argumentação. É o que vocês estão estudando para ter argumentos. E eu preciso trazer outros textos, no caso do meu acadêmico, né, para fundamentar o que eu estou dizendo. Lembre-se ainda de que você pode retornar o texto caso tenha alguma dúvida, tá? Isso são estratégias que, quando eu vou ler um texto acadêmico, mas você não tem perguntas, comece a construir possíveis perguntas. Quando já tem alguns questionamentos já prontos, ótimo, tá? Aí vamos lá. Passado isso, quando vocês vão fazer a tradução do texto, que aí eu vou chamar de releitura e reescritura, e eu vou explicar por alto o que é uma releitura e reescritura, professor, e aí eu entro nesses aspectos aqui, tá? A releitura é quando você pega um texto no outro idioma e vai relê-lo. E o que é esse relê-lo? É trazer para o português, certo? E a reescritura é que você vai reescrever aquele texto. Qual é a chamada disso? Vocês não vão fazer uma tradução. Vocês vão fazer uma releitura. E a releitura tem que ter muito cuidado com essas coisinhas que eu vou trazer aqui. Quando eu vou analisar um texto, tem duas formas. Compreensão textual e interpretação. Uma análise, uma coisa, a releitura, né? A compreensão, gente, independente das questões ou os comandos, vou chamar comandos aqui, que são pedidos como questionamentos, eles podem ter dois viés, né? Quando uma resposta está dentro do texto, e aí ele pode pedir questões abertas ou questões de múltipla escolha ou chamadas questões fechadas, verdadeiro ou falso. E aí eu tenho algumas palavras. Para poder dizer que é compreensão textual, muita gente fica dizendo, é prova de interpretação textual. 90% da prova é de compreensão e não interpretação. Se alguém pergunta assim, segundo o texto, entende-se, conforme o texto, o que ele está pedindo? É a resposta que está dentro do texto. Isso não é interpretação, isso é compreensão. Agora, há provas que mesmo fechadas ou abertas, que quando ele usa duas expressões, gente, que cai muito em concurso, é onde a maioria que vai fazer concurso público cai. Infere-se e depreende-se. Atenção para essas duas palavras. Eu estou dando aqui porque quando ele pede infere-se e depreende-se, ele está pedindo para você, sabe o que é? Que você vai pegar o texto que você está lendo, ele é base, mas na resposta não está ali. A resposta você vai ter que fazer uma chamada intextualidade. O que é essa intextualidade? Trazer para a realidade. Ok? Trazer para a realidade. O que é realidade até? Vamos dar um exemplo aqui, né? Se o texto diz que os alunos do mestrado ou doutorado da Federal aí do Piauí recebem de bolsa 5 mil reais, certo? O texto pode estar dizendo isso. Mas quando alguém assim, infere-se que o aluno do mestrado ou doutorado recebe, na prática, não é esse valor. Não é compreensão de texto, gente. Ele está pedindo interpretação. Ou uma realidade, né? Muita gente vai dizer que o aluno só vive de bolsa e não faz nada, é só estudar. E não é isso, tá? Não é isso. O aluno tem outras funções. Então, ou a conjuntura nacional, ou a conjuntura, né? Que as pessoas às vezes confundem política partidária com política pública. Por exemplo, por que os investimentos, as verbas são cruciais? Por que existem verbas obrigatórias e verbas discricionárias? São cruciais, né? Então, eu preciso, quando eu pego o texto... Vou dar um exemplo aqui. Alguém já viu a prova do Enem, já, de redação? Certo? O que ele dá? Textos chamados motivadores. Esses textos motivadores é para que a pessoa tenha uma noção do que está sendo discutido e aí ele vai ter que fazer sua inferência e sua depreensão. Ele vai construir um texto argumentativo, a partir aquele é uma base, mas a partir daí ele vai trazer sua chamada interpretação, ou seja, sua opinião com argumentos. Então, esse infere, esse depreende, gente, ele não está pedindo a resposta que está dentro do texto. Você tem que remeter para a realidade. Ou fazer analogia, né?
Então, cuidado, eu estou trazendo isso porque quando eu vou para um texto acadêmico, muitas das vezes ele vai pedir a compreensão e a partir da compreensão vai dizer assim, é um resumo do texto, uma resenha crítica. O que o texto fala? O texto é intitulado de fulano, isso. Nós fazemos muito meio acadêmico. Só que ele vai chegar um momento que uma resenha crítica, ele não quer só o resumo. Olha, o texto fala isso. Eu posso não concordar, mas olha, o texto está... Eu apresentar muito trabalho, olha, eu não concordo com muita coisa no texto, mas o texto, eu estou falando que o texto diz. Aí depois eu vou falar da minha forma, da minha visão crítica. E eu tenho que primeiro fazer o resumo do texto, o que o texto está tratando, e aí depois eu vou trazer a minha opinião. Isso é interpretação, é a apropriação daquele conhecimento, tá? Então, quando eu vou para a análise do texto, eu tenho duas formas, intratextual e extratextual. O intratextual é que está lá dentro do texto, você vai entender rápido, você vai descobrir rápido, e onde é que está e o que, que ele está dando a informação. Agora, gente, no extratextual, além do que está no texto, eu preciso ir no meio acadêmico, precisamos fazer muito a chamada intertextualidade, ou seja, procurar outros textos que consiga me dar um fundamento, uma explicação melhor, uma luz para eu entender aquela informação, para entender aquele conceito ou para entender aquela teoria, tá? Se eu pego uma teoria, por exemplo, do Paulo Freire, e eu não consigo captar no livro dele a pedagogia do oprimido, eu vou buscar pessoas que escreveram sobre ele, sobre aquele livro, e a partir daí eu vou ter outros entendimentos que não ficaram claro na minha leitura. Tá? Então, eu preciso do extratextual. A mesma coisa vai ser quando vocês forem ler um texto em espanhol. E vai ter determinadas situações que vocês vão precisar entender aquele contexto e vão precisar entender a situação que está sendo colocada dentro do contexto. Isso vai valer para palavras. Aí vou chamar a atenção. Quando a gente vai fazer releitura e reescritura em espanhol, em outro idioma, eu preciso compreender que uma palavra que foi colocada... Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver que falta o nome licenciatura, o termo. Existe um dicionário de licenciatura? Tem, do espanhol, do espanhol português? Tem. Só que, às vezes, aquela palavra, quando eu trago para o português, por isso que eu estou fazendo uma releitura, uma reescritura, ela não é adequada para nós. Ou não é muito comum aquele termo sendo trazido, né? Mesmo em português. Eu preciso buscar aquele conceito, aquele termo que é mais usual. Por exemplo, vamos dizer que um texto fala de sistema educativo. Quando eu falo sistema educativo, para nós, a gente não usa muito o nome sistema educativo em português. Qual o termo que a gente usa mais? Alguém pode dizer? Vou falar? Ou escrever? Educacional. Eu posso usar o sistema educativo? Posso. Não está errado, mas não é comum esse termo, entendeu, né? É preciso usar qual é a linguagem mais utilizada. Agora, vou pegar o termo licenciatura. Licenciatura, gente, em alguns países, para nós do Brasil, é claro, é um curso que as pessoas fazem para ter habilitação para ensinar, né? Ou na educação básica, tá. Licenciatura para alguns países é o que é igual no Brasil, mas tem outros que o nome licenciatura não é para ser professor, é bacharel. Então, às vezes, eu tenho que ter cuidado, porque um termo, né? Se alguém diz assim, licenciado em administração, ou gestão, sei lá, eu sei que esse termo não é para ser professor. Mesmo aqui no Brasil, quando eu digo graduação em geografia e graduação em letras, etc., ou história, eu tenho que ter, ou educação física, eu tenho que ter cuidado, porque quando às vezes entra graduação em tal, um já vem direto, bacharelado ou licenciatura. Quando não tem, eu tenho que ir lá no verso do diploma, já vai dizendo habilitado em, então vai ter licenciatura com habilitação tal, porque senão vai gerar um problema, né? Então, vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Posso passar adiante? Aqui são preliminares. Nós vamos entrar no T. Aqui tem umas perguntas-chave que eu vou trazer para vocês, que é o que a gente dá, que são os passos para a compreensão textual. Lembre-se, eu não estou na interpretação, estou apenas... essas perguntas depois vocês vão entregar, já está a plataforma que eu coloquei, depois que não... Eu vou colocar de novo lá no grupo, para vocês entrarem, e a partir daí vocês vão botar as respostas, tá? Essas respostas que estão aí, né?
Ele faz as primeiras perguntas. Lembra que já tem as perguntas, né? Mas agora, quando vocês forem entrar no texto, comece a fazer essas perguntas mesmo, né? Até para que vocês, quando forem começar a ler um artigo ou um texto acadêmico, vocês já vão direto ao ponto. Ele pergunta aqui, cite qual é o título do artigo do texto 1, né? É o texto que temos aqui. É um artigo na íntegra, tá? Algumas partes não estão nele, mas vocês já vão tendo ciência disso, depois eu passo o artigo na íntegra. Autores citados no resumo, quais? Não confunda, autores, quem são os autores citados? Não é o autor teórico, é o autor do texto, tá? Existe o objetivo geral do resumo? Qual? A contextualização do assunto para o leitor acadêmico. Qual é a metodologia utilizada na pesquisa? Qual é o autor, os autores que embasam a pesquisa? Quais resultados encontrados? Que conclusões são encontradas no resumo? Aí você vai dizer se tem ou não tem. Né? E eu estou dizendo isso, gente, porque na primeira vez que a gente deu esse curso aqui na UESP, não tinha essas perguntas. Né? Era o texto, a gente fazia o que eu vou fazer com vocês, mas quando eu fui trabalhar com português, e aí português era para brasileiros, não tinha, vou ter que pensar em uma coisa diferente. E foi as perguntas. Então agora a gente pegou as perguntas e incluiu no curso, tá? De compreensão de texto, e agora entrou já uma nova coisa, que é explicando o que é um artigo, por exemplo, né? No módulo 2 a gente trabalha o que é um fichamento, e os tipos de fichamento, para depois ir para a atividade, ir para o texto. Essas são as perguntas-chave que vocês poderiam estar fazendo diretamente nos textos que vocês pegarem. Diretamente. A gente vai trabalhar com a introdução de um artigo, tá? Etc. Veja, quando eu não faço esses questionamentos, já dizia, né, o canal Futura, uma parte até interessante nisso, que quem move as pessoas são os questionamentos. São eles que fazem nos construir, né, o nosso conhecimento, construir e compreender coisas, começar a entender coisas que a gente não sabia, né? Então, vamos lá. Eu tenho o texto 1 e eu vou trabalhar com vocês, tá? Pelo título. E vocês vão me dar luz, ou vou ajudar vocês, claro. Como é que seria uma releitura? Lembrando, reescritura seria reescrever, mas vamos com uma releitura. Eu vou ler esse título e vocês vão me dizer o que seria em português, que seria mais entendível para as pessoas diretamente, né? Porque eu posso usar uma palavra que as pessoas não entendam. Então, quando eu vou fazer uma releitura e reescritura, um texto que está no outro idioma para aqui o Brasil, eu tenho que usar um termo que as pessoas, uma palavra, que elas entendam mais facilmente, ou no meio seja mais rápido de ser entendível, né? Vamos lá. La calidad de la enseñanza en educación superior. Que es una buena enseñanza nesse nível educativo? Alguém pode dizer aí qual seria a tradução? O A, releitura. A qualidade do ensino em educação superior. Qual é um bom ensino neste nível educativo? Acho que é isso. Lembra que nós estamos fazendo inicial. Vamos lá, outra pessoa pode ajudar aí? A Luciana falou. Qualidade é qualidade. Vamos lá. Vamos construir para deixar o texto. Vamos lá, vamos ajudar. Você tinha que participar. Senão, só eu falando, a ideia é que vocês participem. Abra o microfone, se puder, abra as câmeras. Vamos lá. Professor, aqui tentando. A qualidade, a qualidade da excelência em educação superior. O que é uma boa excelência neste nível educativo? Ok, vamos lá. O que já mudou outro termo, né? Ensinança para excelência. Vamos cuidar, já está aparecendo outra ideia aqui. E vamos ver se essa ideia de excelência modifica a ideia que está no texto original. Por isso que quando eu pego um texto, o do original do inglês, do espanhol, e tem uma tradução, uma palavra colocada ou modificada muda o sentido. Vou de cara, ensinança seria traduzido para nós ensino. Se eu mudo de ensino para excelência, muda a ideia? Massa, foi perfeita a colocação, tá? Vamos lá. Muda ou não muda o sentido? De ensino para excelência. E muito, professor. Muda sim. Tá, quando eu entendi que muda. Quando eu mudo de... Veja que antes apareceu qualidade. Não seria uma redundância quando eu uso qualidade
da excelência, ou seja, qualidade não tem excelência? Porque podia alguém ter escrito isso, tá, Márcia? Normal, a qualidade da excelência. Não seria uma redundância? Né? Ué, como é que uma coisa tem excelência, não tem qualidade? Né? Já falei para fora de qualidade. Então, a qualidade do ensino, vamos até os 2 pontos. Como é que vocês traduziriam para ficar bem legível para as pessoas, entendível? Vocês vão pegar rápido, tá, gente? Isso aqui é uma técnica que eu estou usando para vocês. Talvez no início vai ser, né? Vocês vão ficar inseguros, depois vocês vão decolar e vão voar. E o avião com as rodas, claro, né? A qualidade do ensino, eu falo em educação superior ou na educação superior? Qual o termo que nós usamos muito? Na educação superior. Mas qual é a palavra que usamos mais? Educação superior ou Ensino superior. ensino superior? Qual seria entendível? As duas são entendíveis, né? Mas qual é a mais usual? Quando a gente faz uma graduação, estamos na educação superior ou no ensino superior? Qual o termo mais usual? O mais usual é o ensino superior. Ah, alguém colocou a edição superior, mas não... Olha, Nayandra, a Nayandra, vocês estão dando uma contribuição maravilhosa. Se eu colocar na edição superior, não é a mesma coisa no ensino superior, né? Estão entendendo aí o cuidado que eu tenho que ter quando eu faço a releitura e reescritura? Não, Nayandra, não se preocupe com isso aí não, tá? Mas cuidado. Ah, tá. Não, eu sei, isso é ótimo. Eu trabalho com o Google Tradutor, mas cuidado, tá? Um tradutor que trabalha, né, um profissional, eu uso o Google Tradutor. Tem 2 questões no curso de tradutor, a gente trabalha. A tradução automática e a tradução assistida. A tradução automática tem uma diferença. Ele vai lá, faz. Aliás, gente, o Google já tem uma qualidade muito boa hoje, a qualidade, tá? Mas tem que ser assistida. O que é assistida? Eu faço a tradução automática, mas eu vou verificar se o contexto daquela palavra realmente é aquela, senão ela pode modificar. Veja, né? Colocou, vamos dar exemplo, está lá que colocou edição superior. Na verdade, não é, não, o contexto que está sendo colocado a situação não está pedindo edição superior. Então, no ensino superior. Não, porque tá, vamos lá, a qualidade do ensino, ou poderia botar da educação no ensino superior. Poderia, entendeu, né? Eu poderia colocar nível, professor, por exemplo, porque a gente também usa bastante nível superior, né? Mas quando a gente vai para DB, alguém lembra qual o número que é usado? Porque a palavra nível tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de modalidade, quando fala em ensino, educação básica, tem dividido em 3. Né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. É o que diz a lei. A lei diz, né, educação de nível básico e nível superior, são 2 níveis. Mas né? você vai lá e fala educação básica e nível superior, mas ele fala lá que é no ensino superior. Se a gente for pegar no que diz o MEC, ele fala no ensino superior. Se eu colocar educação, né, a qualidade da educação no ensino superior, seria mais adequado. Entendeu, né? Entendi, professor. Eu só digo, é porque, no caso, eu penso que fica repetitivo, no caso, qualidade do ensino no ensino superior, entendeu? Aí, eu, no lugar de botar ensino, eu vou buscar um sinônimo que seria mais adequado na posição. Então, o mais adequado. Alguém poderia dizer assim, né? A qualidade do ensino na educação superior. Só que aí eu tenho que fazer uma construção para que as pessoas entendam do mesmo jeito, tá? Mas quando a gente vai trabalhar com tradução e fazer uma releitura e reescritura, a gente tem que buscar uma palavra que seria mais adequada. Veja aqui, ó, a qualidade da educação no ensino superior. Porque se eu boto nível superior, eu tenho que ter cuidado que pode talvez ser um nível que dentro do próprio ensino superior ainda é superior ainda. Ou não está falando que é nível ensino superior. É porque nesse caso só existem 2 níveis, nível de educação básica e nível superior com as 3 etapas, né? As 3 etapas aí é que são diferentes. Mas quando a gente vai para o DB, o que ele fala também lá? Aí eu vou para, né? Que aí eu tenho que buscar os conceitos, os termos que vão sendo mais conhecidos, onde são trabalhados. Vamos lá.
ok? Que é uma boa enseñanza deste nível educativo? Como seria agora? Vamos lá? O que é um bom ensino neste nível educativo? Vamos lá, vamos ajudando. Tá esquentando. Acho que é isso. Vamos, gente. Vamos lá? Eu colocaria o que é uma boa educação neste nível de ensino, fazendo aquele trocadilho que você falou de educação e ensino. Isso. Eu estou dando exemplo, agora tem um detalhe, tá? Se vocês ficaram educação, né, superior, etc., tem que ir seguir o texto inteiro, entendeu, né? Se eu botar ensino superior, tem que seguir o texto todo. Se vocês acharem que podem, no ensino, a qualidade do ensino na educação superior, o nome educação superior tem que seguir todo o texto, tá? Agora vamos lá. O que é uma boa, uma boa educação, um bom ensino neste nível educacional, né? Poderia ser também. Então, tem que ter muito cuidado quando vocês quando forem seguir, tá? Seguir justamente o termo que vocês estão utilizando. Tudo bem? Posso passar adiante? Vamos lá? Vamos agora continuar o que diz ali. Resume, que quer dizer resumo, tá? Lá, lembra que o nome resume, já falei para vocês que vocês passaram por pronúncia, né? Então, não... Las instituições de educação superior requerem oferecer uma educação de qualidade. Por ello, se analizam várias investigações realizadas nesta década encaminadas a esse fim. Vamos lá? Vamos por partes, até a vírgula, no primeiro período aí, inicial, como é que seria a releitura? As instituições de educação superior requerem oferecer uma educação de qualidade. Veja que apareceu, segura até a vírgula, apareceram dois nomes de educação, vou ter que buscar um para, né, vai lá. Por isso, se analisam várias investigações Calma. realizadas. Vamos até a vírgula. Primeiro fechar até a vírgula para poder vocês entenderem. Alguém teria uma outra... Pode mudar a palavra aí, vai lá. Qual outra palavra? Como seria a outra aí? Alguém poderia dar? A Márcia falou que as instituições de educação superior requerem oferecer uma educação de qualidade. Vamos lá, outra pessoa aí. Professor, é interessante que o espanhol não é como o português, né? Eles repetem palavras e a gente aqui tem maior preocupação, né? Não. Agora, claro, gente, deixa eu pegar para vocês. O mesmo problema que nós temos aqui, nós temos lá. Entendeu, né? Eles querem que padronize, eu falo, educação superior ou ciência superior. Os mesmos problemas que nós temos em textos aqui no Brasil, de muita repetição, tem lá em espanhol. O problema é se passa ou não por uma boa revisão. Entenderam agora? Vamos ter erros dos dois lados. Será que esse texto passou por uma revisão? Foi publicado aonde? Será que eles só publicam na íntegra o texto que é enviado? Eu vou dar exemplo. Uma aluna minha orientanda, tá? A gente apresentou vários trabalhos dos meus alunos. A gente foi apresentar um trabalho no GRIO, que é um congresso de cultura, literatura, língua afro-brasileira. E o que
uma aluna me apresentou e o texto dela acharam muito interessante para publicar nos livros, né? E não era todo o texto que entrava. E aí o revisor só pediu duas coisinhas básicas. Ter cuidado, que a gente estava botando, o nome era uma uruguaia chamada Virginia Brindes de Salas, e aí tinha botado Brindes, ou era Brindes, estava assim em algumas partes, e ele pediu que a gente corrigisse isso, né? O nome unificasse, era Brindes ou Brindes. E o outro era acrescentar um autor que era referência, né? Que era uma referência dos estudos sobre essa autora. Que a gente fez o texto passou. Mas ele olhou todo o texto e mandou. Por isso que algumas revistas vão pedir que vocês verifiquem, né? Ou um revisor de livro, quanto maior a editora que tem revisor de livro, eles vão, tá? Verificar. Por isso que tem um tradutor, etc. Ou um texto que a gente escreve tem um revisor e tem um editor que ainda vai analisar o revisor, né? Tá ok? Vamos lá. Como é que seria aqui? As instituições de ensino superior, se eu quiser, lembra, né? Se eu coloquei lá ensino superior, tenho que, neste caso, eu tenho que fazer o quê? Continuar com esse termo. Se eu colocar lá em cima educação superior, fica educação superior. Agora, veja que eu vou mudar lá, né, educação. Então, se eu coloco as instituições de ensino superior requerem oferecer uma educação, um ensino de qualidade, ou uma educação de qualidade. Então, os termos eu tenho que ir. Eu tenho que ter essa preocupação, para que as pessoas não estejam muito repetindo, né? É como certo, ela, o Maria, 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 toda hora. Então, eu tenho que buscar alguns sinônimos que ajudem a construir o texto e ficar mais entendido. Alguém mudaria a palavra requer e oferecer por outro contexto, outra palavra, contexto não, outra palavra, e encaixaria aqui? Busca oferecer. Cláudia, ótimo. Veja que está aparecendo outras ideias, está esquentando aí. Vamos lá. Estão compreendendo, entendeu? Quando vocês forem ler um texto, vai começar a fazer isso aí. Vai chegar o momento que vão usar o dicionário muito pouco. Muito pouco. Vamos continuando. Por ello, se analizam várias investigações realizadas nesta década encaminadas a esse fim. Vamos lá, vamos começar a traduzir. Como é que seria? Como é que seria? Cadê o povo? Por isso, se analisam várias investigações realizadas nesta década encaminhadas a este fim. Vamos lá, quem pode ajudar? Vamos lá? Tem mais? Professor, eu penso que por isso a gente poderia estar colocando, né, como se isso fosse comprovado a partir de vários estudos ou investigações realizadas nesta década, essa década encaminhada a este fim. Tal, né, tal, ou isso é analisado em várias investigações, investigações realizadas nesta década com esse fim. Veja que vocês já estão pegando o embalo, né? Eu posso usar assim, por esses motivos, ou por esse motivo, vírgula. Eu posso botar por isso também, tá? Se analisam ou são analisados. O que são? São analisados ou analisadas? São analisadas várias pesquisas. Atenção, tá? Eu posso usar pesquisas ou investigações, né? Para nós, o nome pesquisa, dentro do meio acadêmico, é perfeito. Certo? Agora, atenção, o nome pesquisa que usamos muito aqui, temos duas vertentes aqui no Brasil. Uma pesquisa no sentido mais acadêmica de investigação e outra uma pesquisa que é uma busca bem superficial. Em espanhol, eles são claros nisso. Pesquisa, se eu usar esse nome em espanhol, é uma coisa superficial. Eu vou ali no Google, faço uma pesquisa.
No meio acadêmico, não, nome pesquisa, é investigação. Tem uma diferença, tá? Que é uma coisa minuciosa, detalhada, com argumentos. A Cláudia botou, por isso, várias investigações realizadas nesta década que se destinam a esse fim são analisadas. Esse é um. A outra botou, por isso, analisamos. Aí eu tenho que ver o verbo, né? Analisamos várias pesquisas realizadas nestas décadas esse fim. Ou, por isso, são analisadas várias pesquisas realizadas nesta década encaminhadas para esse fim. Veja que eu tenho várias formas aí, ou analisadas com esse fim, né? Eu vou construindo para que a pessoa, por isso que eu falo de releitura e depois de reescritura, que as pessoas consigam entender mais rápido um texto, né? Não sei se vocês, quando pegam um texto acadêmico, tem umas certas escritas que, no lugar de ajudar, ele complica. Não precisa ser rebuscado com termos. Há termos que são mais usuais, né? Vamos lá, continuando. Se define enseñança de qualidade como aquele que consiga alcançar as metas da enseñança. Como é que seria aí? Vamos lá? Muchachos, ¿dónde que está? Como é que seria a tradução aí? A releitura? Define-se como ensino de qualidade aquele que consegue alcançar as metas de ensino. Ensino de qualidade, metas de ensino. Aí vamos ver se vai falar educação, né? Como é que seria aí? Vamos lá. Define-se educação de qualidade ou ensino de qualidade, que lá na frente aparece de novo a palavra, né? É comum, né? Como é que vocês construem aí? Já está dando ideias maravilhosas. Vamos lá. Como é que seria a tradução aí, na releitura? Define-se educação de qualidade ou ensino de qualidade, como é que se consegue alcançar as metas de educação e ensino, né? Vocês vão ver que vão ter que não está repetindo muito educação, ensino e ensino. Mismas que se distinguem por sua ambição e complexidade, como busca que os alunos logrem um pensamento crítico. E aí? Renato colocou bem interessante, né, Renato? Define-se educação de qualidade. Cadê aqui? Educação de qualidade. E aí só o trecho que ficou, né? Que você botou o definida, tal. Como é que ficou esse segundo, gente? Vá, que eu li agora. Mismas que se distinguem por sua ambição e complexidade, como buscar que os alunos logrem um pensamento crítico. Como é que seria? Mesmo aquelas que se distinguem por sua ambição e complexidade, como levar os alunos a alcançarem um pensamento críticos, sejam criativos e desenvolvam habilidades cognitivas complexas. Isso, vai lá. O que mais? O que mais pode ajudar aí? Aí, só voltando, gente, ele fala muito em ensino superior, né? Mas quando vai para o artigo 21 da LDB, ela trata a educação escolar compõe-se de educação básica, que aí ela vai dizer que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Veja o que diz a lei, né? A gente fala muito em ensino superior, mas a LDB fala de educação superior. Eu vou colocar para vocês aí o artigo, tá?
Artigo 21 da LDB. Quem trabalha com legislação vai ter que ter muito cuidado quando usa isso aí, né? Ele fala educação superior, artigo 21. Né? Depois ele traz lá. Né? E aí vai falando seus capítulos, seus artigos em diante. É engraçado que a gente fala muito do ensino superior, né? Então, se eu uso educação superior de acordo com a lei, eu uso, apesar que as pessoas entendem muito ensino superior, né? O nível básico, aí são os termos que as pessoas vão usando e que você tem que seguir. Quem trabalha muito com legislação vai ter que ter cuidado com esses termos, né? Ok? Vamos lá, como é que vamos continuando aí? Sean criativos y desarrollen habilidades cognitivas complejas. Como é que seria isso? E aí? Sejam criativos Sejam e criativos. desenvolvam. Opa, Daiandra. Vai lá, Dejane, pode ir, vai. Tudo bem, meu bem, pode falar. Sejam criativos e desenvolvam habilidades cognitivas complexas. Veja que sejam criativos, por quê? Porque está falando de quem? Está vendo que eu tenho que fazer, né? A referência? Alunos, Os né? alunos. Desenvolva habilidades cognitivas complexas. Ok. Sin embargo, atenção para essa palavrinha, tá? Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, la mayoría de los estudiantes de este nivel no alcanza essas metas. Sin embargo, gente, ele tem, morfologicamente, ele tem duas visões aí, tá? Ou ele pode ser uma conjunção adversativa, sem embargo, seria sem embargo em português, poucos livros vocês vão encontrar com esse termo, que seria não obstante, ou no entanto, tá? Eu pensei no entanto, professor, aqui. Aí vamos lá, qual é o mais conhecido para as pessoas? Sem embargo, não obstante ou no entanto? Que as pessoas conseguem entender mais rápido. Acho que no entanto é o que vem à mente primeiro. No entanto, Agora, se vocês quiserem botar sem embargo, que existe, mas é pouco usual, ou não obstante, não há problema. Mas esse sem embargo dá a ideia de uma conjunção adversativa, tá? Há um caso raro dele ser tratado como advérbio de tempo, que dá a ideia de ainda, que não encaixa aqui. Mas vocês podem encontrar em espanhol um caso raro. Eu encontrei isso num concurso em 2009 que eu fiz. Ninguém acertou essa questão, porque a gente só estava habituado de achar que era, no entanto, né, no sentido de adversativo. Professor, você pode dar um exemplo desse caso, assim, para a gente Deixa eu me conseguir lembrar. visualizar aqui. Pero, embargo. Pronto. A questão que estava aparecendo no concurso não era depois da vírgula do sem embargo, mas era assim. Pero, sin embargo, as pessoas ganham um pouco. Lembra que o pero dá a ideia de mais ou porém. Porém ou mais, ainda as pessoas ganham um pouco. Isso é um caso muito excepcional do espanhol, a gente encontrar com a ideia de advérbio de tempo, com locução adverbial, né, de tempo. Tá? Isso é um caso raro do espanhol. No geral, aparece ela como uma conjunção adversativa, com locução adversativa. Bom dia. Ok? Posso adiante? Vamos lá, continuando. No entanto, de acordo com a informação, ou de acordo, conforme, né, com a informação disponível, a maioria dos estudantes, como é que seria aí?
respondia. Deste nível não alcançam essas metas. Deste nível não alcança essas metas. Se eu quiser substituir não alcançam essas metas, o que eu substituiria? Não atingem essas metas. Isso. Eu poderia substituir essas metas por que palavra? Objetivos? Ok. Tá Pode vendo ser. que as pessoas vão entender e dar o mesmo contexto, a mesma situação? Metas, objetivos, né? Quando vocês forem ler, vocês podem fazer isso, entendeu? Às vezes o dicionário está dando uma ideia, a palavra está dando ideia X, eu tenho essa palavra também em português, mas ela não se encaixa muito para explicar a ideia que está no texto. Então, vou ter que trazer uma outra palavra que as pessoas consigam entender mais direto ao ponto. Certo? Vamos continuar? Que reconoce o papel central que tem o docente para conseguirlo. Como é que seria aí? É só levantar, subir um pouco. O que é que está dizendo aí? Como é que seria a tradução, gente? A releitura e escritura? Veja que grande parte desse pau dá para entender bem rápido, mas tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a gente trava também em português. Como é que seria a tradução aí inicial? A releitura. Reconhece-se. Inicial seria inicial, né? Se reconhece o papel central que tem o docente para conseguir. Bem inicial mesmo, né? Te olhando e ver isso. Né? Que aí na língua padrão, né, em tese, vai pedir a língua culta que reconhece-se, né? Uhum. E aí a gente fala se reconhece mesmo, porque as pessoas entendem mais rápido, né? Mas no escrito tem que ter um pouco de cuidado, né? E até depende do contexto da fala. Mas bem, reconhece-se o papel central que tem o docente, que tem o professor, né? Que é mais que também as pessoas. O docente, né? Para consegui-lo, ou para o quê? Vamos tirar a palavra conseguir, vamos botar outra palavra. Alcançá-lo. Alcançá-lo. Consegui-lo, alcançá-lo. Veja que aí fica mais fácil as pessoas entenderem, né? Oi, Inaide. Professor, Inaide mesmo, né? isso. Na construção dos textos acadêmicos aqui no Brasil, a gente geralmente, né, acontece de duas formas. Ou a gente utiliza o plural, na primeira pessoa do plural, ou a gente utiliza a questão do impessoal. E no texto em espanhol tem muito uso do se, né? Se reconoce, se dan exemplos. E aí, nos outros períodos anteriores, também começa muito com o se, né? Ao final, se aporta. Então, essa é a construção no espanhol. Aí a gente, quando faz essa tradução, teria, assim, o ideal de... Não, aí o que eu sempre digo assim, vai depender como na academia as pessoas foram, como for a sua vivência, né? Por exemplo, a gente pode usar, né, num artigo, por exemplo, terceira pessoa do singular ou jogar primeira pessoa do plural. Há uma tendência hoje, com a questão dos escritores e escritoras negras e indígenas, de não usar só a terceira pessoa, usar a primeira. Apesar que há críticas no meio da academia, mas, por exemplo, há situações, dependendo do gênero acadêmico, por exemplo, um ensaio ou uma resenha crítica, que você vai usar a primeira pessoa. Um relatório, por exemplo, você vai usar a primeira pessoa. Né? Há críticas dentro do meio da academia a isso, mas já está vindo outra forma de escrever, né? Apesar que vocês podem... tem que ser em terceira pessoa do singular, de forma pessoal. A primeira pessoa do plural. Isso vai depender também um estilo muito do orientador, às vezes, né? Ou do que vai guiar a pessoa na escrita. Mas tem isso também, né? Agora, o detalhe.
Vai depender, esse texto vem de onde, de que país e como ele foi escrito, né? Porque isso pode mudar também. Tem lugares que escreve assim, outros lugares vai ser diferente. Não tem um padrão. Até aqui no Brasil não vai ter um padrão. Há recomendações, mas sabemos que vai depender como é a forma de escrita e que construção, né? Porque uma das resistências também, dependendo de determinados grupos no Brasil, ou em língua espanhola, é quebrar o paradigma do que se faz. Tem que ser só a terceira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Uma coisa na redação oficial, tá, gente? Aí vai depender dos contextos. Mas na escrita, até a forma de quebrar esse paradigma de como se escreve é uma forma de resistência. Né? É a mesma coisa que está a discussão. Uma coisa é a norma culta, tá, gente? A norma culta é uma coisa. Outra coisa é a forma como as pessoas se escrevem ou falam para também dizer eu faço parte e eu quero também que esse termo, né, que não é o dado neutro, né, que está aí a discussão, linguagem neutra. Não é linguagem, existe língua e a língua não é neutra. Hoje a gente discute como língua inclusiva, né? E que dentro da língua os grupos vão querer ser reconhecidos e dentro daqueles grupos eles usam determinados termos, né? Ou amides, ou que seja usado, não é linguagem, porque as pessoas confundem linguagem com língua, né? Agora, se a norma culta aceita ou não, lembrando, o você que nós temos hoje, ou você, ele é tratado você de forma informal hoje, não é? Certo? Mas lá atrás, o você, ou você, ou ele era não uma forma informal, era formal. Vossa Missê era um pronome de tratamento como senhor ou senhora, ou Vossa Excelência. Então, o tempo, a língua, ela vai modificando. Que chamamos de metaplasma, né? Com o tempo, ela vai modificando. Tá? Vamos lá? Continuando, por esse motivo, se revisan las qualidades e domínios que um docente deveria ter. Como é que seria aí? Por esse motivo, revisam-se as qualidades, eu vou trazer aqui, depois você pode trazer outro exemplo, tá? E domínios que um professor ou docente devia ter, ou devesse ter, né? Como é que seria a construção melhor? Porque devera é como se fosse devesse, no subjuntivo. Aqui a gente usaria devesse ou deveria ter? Aí eu tenho que construir, tá vendo? Porque o dever aí em espanhol é o pretérito do subjuntivo, devesse, né? Só que quando eu trago português, eu vou usar qual termo? Revisam-se as qualidades e domínios que um docente ou um professor devesse ter ou deveria ter. O que é que a gente usaria mais aqui para ser entendido? Vamos lá? Cadê o pueblo? La gente. O que é que a gente usaria no final? Deveria ter ou devesse ter? Há uma diferença. Em espanhol está no subjuntivo. E no português eu passarei para o indicativo. Deveria ter. Né? Que aí seria o mais adequado para nós seria deveria ter. Los estudios analizados se refieren a las buenas prácticas de enseñanza. Os estudos analisados referem-se às boas práticas de ensino. Se você quiser colocar de educação, mas desde que ensino, né? Se dão exemplos de investigações realizadas em diferentes países e se critica que várias de ellas carezcan de um marco teórico. Dão-se exemplos de pesquisas ou investigações realizadas em diferentes países e se critica
que várias delas careçam. O que seria em português? Vocês entenderem mais rápido. Vamos, cadê a gente? Vamos, muchachitos. Muchachas, ¿dónde que están? Carezcan. O que vocês colocariam em português? Qual a palavra que vocês usariam aí, dá para ser entendido tranquilamente? Carecem de um marco teórico. Carecem. Vamos buscar outra palavra. Obrigado, Márcia. Outra palavra. Em lugar de carecer, eu posso usar outra aí que substituiria tranquilo. Necessitam. Exatamente, eu posso buscar. Tá vendo que eu posso buscar carecem, necessitam, precisam de um marco teórico. No lugar de marco teórico, uma fundamentação teórica, né? Ao final, se aporta algumas sugerências para melhorar as investigações sobre esse tema. No final, o que seria se aportam? Se apontam, apontam algumas sugestões para melhor. Sugestões, apontam, indicam, trazem. Tá vendo que eu posso buscar palavras, né? O que mais que entraria aí? Sugestões, que sugerências não seriam, né? Sugestões, para melhorar o quê? As pesquisas ou as investigações sobre esse tema. Tá vendo que tem algumas palavras que eu posso, na reescritura e na releitura, trazer, e o texto fica mais entendível? Agora, uma coisa é um conceito, né, gente? Um conceito, né? Determinada teoria que tem aquele nome. Por exemplo, aqui no Brasil, com a questão da escrita e vivência, né, negra, ou de pessoas negras, a Conceição Evaristo escreveu um conceito, trouxe um conceito, ela apunhou um conceito chamado escrevivência. No dicionário você não vai encontrar o nome de escrevivência, mas é uma junção, né, de escrita com mais vivência. E isso eu trago para a escrevivência. Tem muitas perguntas, por quê? Ou, por exemplo, o lugar do discurso da Djamila Ribeiro. Quando eu passo para o espanhol, as pessoas querem que bote lugar de enunciação, de discurso. E eu trago lugar de fala, porque é uma forma de trazer um conceito novo, de quebrar aquele paradigma que as pessoas usam, né? Então, isso tem uma justificativa para isso. E nas palavras-chave, educação superior, que aí eu digo, se você usou ensino superior, educação superior. Docência universitária, qualidade da educação, qualidade da educação, qualidade do ensino, né? Eficiência acadêmica e característica. Tá ok? Então, vocês podem, quando for ler um texto, isso é prática, tá, gente? Eu digo para vocês porque eu trabalho com alunos que estão fazendo letras em espanhol, que estudam há 4 anos, e eles precisam entender que para tradução vai precisar fazer releitura e reescritura e estudar um pouquinho, não só as teorias, mas ter cuidado com certos textos. Então, a ideia disso aqui é para que quando vocês pegarem um texto em espanhol, vocês vão conseguindo lendo, vai ter momentos que vocês vão precisar pesquisar aquela palavra, o que ele quer dizer lá em espanhol, né? O que ele dizer esse conceito, vai ter que fazer textualidade. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Da minha literatura hispano-americana, e eu encontrei um texto de 7 páginas, pequenininho. Ele trazia 2 informações cruciais, escritores, né? Da Argentina. E um certo escritor passou por 2 grupos. Um grupo era chamado Florida e outro grupo de Boedo. Tá, fui saber o que é Florida. Florida eu me lembro que é a Rua Florida, que é uma rua da elite, né? Sempre foi da elite, quem vai a Buenos Aires, né? Uau, a gente tem mais barato, mas tem das mais caras. E aí, claro, que e o grupo de Boedo, que é um bairro, né? De Buenos Aires, que é um bairro boêmio, mas também é um bairro que trata muito de lutas, né? Por exemplo, o Papa Francisco, ele era de uma igreja daquela região, e o grupo Boedo, aí eu fui ver o que esse grupo trabalhava. Então, quanto o grupo da Florida estava preocupado da métrica, e o outro grupo preocupado com questões sociais. Então, as temáticas, aí eu tenho que buscar essa informação, eu vou descobrir o que é, porque eu podia fazer, o grupo
da Florida e o grupo de Boedo. Só que eu tenho que fazer textualidade, vou buscar outros textos que vão me explicar com mais detalhes o que é o da Florida e o que é o de Boedo. Né? Para poder entender, quando às vezes eu vou fazer uma tradução, uma releitura e escritura, saber o que está sendo colocado. Tudo bem, gente? Vamos para aí? Vocês vão lendo outra parte, vão tentando fazer, pegando as palavras. Ficou mais fácil ou complicou mais? Vocês estão vendo aí. E aí? Oi? Luciene, Thaís, Márcia, Cláudia, Enaide, Dejane, Denise. Agora isso professor, não é tão simples como a gente pensa, não, né? A gente vê um texto espanhol, aí já começa aquela leitura aligeirada, né? Tenta pegar as palavras ao pé da letra do jeito que está ali, e o que eu percebi hoje que não é tão simples assim, não. Teve até um momento que eu fiquei mais calada, porque eu estava me confundindo com algumas traduções. Tem que ter muito cuidado, porque as pessoas assim... Primeiro mito, o espanhol é fácil, que é igual ao português. Pois é. Vocês que estão no mestrado, no doutorado, vocês conseguem entender duas vezes assim, né? Não. Vocês precisam até fazer em textualidade, que é o quê? Procurar outros textos que explicam, ou vídeo, todo o texto para vocês, né? Escrito, digital, etc., que vão ajudar a compreender. Porque senão tem hora que não... O que ele está querendo colocar, né? Às vezes eu tenho que ler um termo, por exemplo, esse Boedo que eu falei, eu tenho que procurar outro, e ler, agora estou entendendo porque ele defende isso, né? Ou porque ele passou por esse grupo. Senão vai começar a entender determinadas coisas ou não vai entender, né? Por isso que primeiro tem que compreender, para depois interpretar e se apropriar daquilo, que é leituras, né? Confrontar opiniões, argumentos, fazer. Agora eu sei porque está sendo colocado. Todo o texto, por isso que o tradutor, ele não é barato, entendeu, né? Porque ele estuda, tem que estudar, não é alguém que fez um curso de letras em inglês, que faz revisão, ele tem que estudar para isso, tá? Por exemplo, eu não faço muita revisão de texto, principalmente português, porque eu preciso reestudar muita coisa, então eu preciso de mais tempo, né? Que vai ter nuances, né? Que precisa ter muito cuidado. O de espanhol não é bem fácil, vocês estão vendo aí, né? Você está pegando o dicionário e botar no Google Tradutor. Eu preciso ter muito cuidado, por quê? Porque ele vai ter que pesquisar uma palavra, ele vai ter que verificar lá qual é o contexto que está sendo colocado, e qual é o contexto que eu usaria aqui. Por exemplo, tem palavras como cuscuz, eu não tenho como traduzir para a pessoa lá que é cuscuz, mas eu posso explicar o que é o cuscuz e o que representa para a cultura nordestina, né? É fazer, é feito de milho. Por exemplo, a arepa é feita de milho. A arepa, que é da Venezuela, Colômbia, é parecido com a tapioca, né? O jeito, mas é de milho, mas não é o mesmo milho que a gente compra de flocão, né? Tem uma diferença. Até a forma de assar, etc., como fazer. O ingrediente pode ser o mesmo, mas a forma que esse ingrediente foi feito e a forma que aquela comida é feita, ele difere. Então, eu preciso saber o que significa, né? Para que vocês não tenham problema depois. Então, gente, aqui está começando essa estratégia, então vocês já vão começar a ganhar velocidade, mas não é velocidade de qualquer jeito, é com qualidade, tá? E a ideia é que quando a gente terminar o artigo, vocês vão ficar assim, agora já estou, né? Eu posso pegar um texto que tem uma qualidade na leitura. Mas não é assim, precisa... Veja que eu estou trabalhando com vocês, vai ter momentos que vocês vão usar o dicionário, vão usar o Google Tradutor, mas cuidado com o Google Tradutor, tá? Depois eu vou dar uma dica para vocês no dicionário da Academia Espanhola, que lá, às vezes, vai dar uma palavra, 20 acepções. A diferença de um dicionário de espanhol para o português é que o espanhol ele coloca para cada acepção um contexto que aquela palavra está sendo colocada, que do português não vem, só bota acepções e não vem exemplos. Ok? Sejam bem-vindos, bem-vindas, e próxima segunda estaremos aí continuando com a parte da introdução desse artigo. Ok? Muito obrigado, né, pela presença, e eu espero que